meus amigos e minhas amigas de Ponte Nova. Meu nome é Marcelo Viana, sou proprietário do Café Piranga e artista plástico. Sou pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje eu gostaria de falar para vocês a função de um vereador. O que é ser um vereador? O vereador é um agente público que ele representa os interesses do povo perante ao poder público. Entre as atribuições e funções que um vereador deve ter, nós temos 5 específicas. Primeiro, a função legislativa. Basicamente, é a função de criar leis, de extinguir leis e de fazer emenda em leis, melhorando naquilo que for necessário. Temos também a função fiscalizadora. A função fiscalizadora, ela parte do princípio que é uma obrigação do Poder Legislativo fiscalizar o Executivo e o dinheiro público gasto nas funções do Executivo. Então é muito importante você observar e fiscalizar o Executivo para que o dinheiro do contribuinte seja gasto da melhor forma possível e da forma mais eficiente. Temos também a função de assessoramento. Qual é essa função? São essas indicações que o Legislativo, não podendo fazê-las por ser função do Executivo, ele vai até o Executivo e faz essas indicações. Como, por exemplo, às vezes uma escada que tem que ser feita, uma rua que tem que ser consertada, um bueiro que está entupido, uma luz que está queimada. São essas atribuições do dia a dia, que na verdade existe uma necessidade, até porque a sociedade está precisando, está carente, e aí você leva essa reclamação da sociedade, ou de um bairro, ou de uma rua específica, até o poder público responsável para a execução desses serviços. Nós temos também a função administrativa, que aí já é mais administração com relação à própria Câmara dos Vereadores, internamente, juntamente com seus servidores. E nós temos a função julgadora. A função julgadora se faz no momento que existe, em alguma situação, algum erro com relação ao Executivo, algum problema que exista com relação a gastos, etc., e existe alguma infração político-administrativa do Executivo. Então, nesse momento, o vereador entra para fazer justamente esse julgamento de uma improbidade, de uma falha acontecida, de um erro, de um desvio de verbas, enfim, essas coisas que realmente são importantes de estar sendo executadas da forma correta. Eu gostaria de explicar para vocês o que realmente representa a lei. Se a gente for observar qual o sentido, qual é a função da lei, eu gostaria de usar uma metáfora que eu acho que ela é muito interessante, porque as pessoas acabam entendendo mais. Porque tecnicamente, às vezes, fica mais difícil dessa compreensão. As leis, na verdade, não passam de remédios para doenças sociais. Então, todas as vezes que a sociedade tem algum problema, que a sociedade tem alguma divergência, que a sociedade tem alguma ausência de normas, regras e condutas a serem seguidas, existe a necessidade de você colocar a lei. A lei é como se fosse uma estrada, onde você tem os seus limites, onde você pode transitar. Então a lei diz que você pode agir daquela forma, aquele tipo de conduta, para que o seu comportamento seja correto. O que é você estar à margem da lei? O que é você estar marginalizado? Nesses limites que existem na lei, todas as vezes que você ultrapassa a margem, e aí entra a expressão, você fica à margem da lei, você se torna marginal, marginalizado. Por quê? Porque existe uma conduta pré-determinada, onde existem os seus limites individuais que você pode cumprir ali dentro. Você ultrapassando esses limites, você ultrapassa, você transborda aquele direito que você tem através da lei. E aí vem a questão de você estar à margem da lei. Todas as vezes que você ultrapassa a lei, que você sai fora
do que está pré-determinado, do que está arriscado, das normas que estão escritas, você tem que ser penalizado através de uma sanção. A sanção nada mais é do que uma penalização daqueles que ultrapassam essa lei que está previamente determinada. A sanção é justamente isso, é quando você ultrapassa os limites e as barreiras pré-determinadas pela própria lei, e aí você vai ter que ser penalizado justamente por ter ultrapassado e estar tendo uma conduta que não é compatível à lei. Então, basicamente é isso. Eu acho muito importante que as pessoas comecem a entender isso, porque numa pré-campanha, você começa a falar a respeito do que é ser legislador, do que é ser vereador, das funções do vereador, e muitas pessoas se confundem a respeito de qual a real obrigação, qual a real função do vereador. E muito importante que as pessoas tenham isso certo, muito claro, muito límpido, transparente, porque existem algumas pessoas que começam a prometer funções que não são do legislativo, começam a prometer situações que ultrapassam o limite da sua função legislativa. Outros ainda prometem funções de outro poder, do executivo, que também não pode ser feito. É muito importante que as pessoas tenham esses conceitos muito bem definidos, porque numa pré-campanha a gente vai escutar de tudo. Muitas pessoas prometendo algumas coisas, muitas pessoas falando que vão fazer algumas coisas, mas é muito importante para as pessoas que tenham esse conceito muito bem determinado, muito claro, porque o vereador, enquanto a sua função primordial é fazer leis, muito mais ainda cumpri-las, né? Então, quando sai disso, fica uma coisa muito estranha. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês existe uma característica muito grande de os poderes estarem em conflitos entre eles. Você desagrada, você não concorda, você discorda e acaba entrando em atrito. Eu falo que o mais importante para qualquer pessoa que queira entrar na política, na verdade, é a arte de conversar, mesmo divergindo, buscar a convergência em algum ponto em comum. Agora, para que isso aconteça, é muito importante ter um diálogo, as pessoas estarem abertas a receber, né, as ideias de outras pessoas, né, não desmerecer o ponto de vista do outro e começar a buscar caminhos em comum. Porque se o executivo quer alguma coisa, o legislativo quer outra, o poder judiciário quer outra, isso vira uma bagunça e as pessoas acabam sendo envolvidas nesse problema entre os poderes e você passa a não ter referência mais ao que fazer, ao que seguir e qual a linha, né, de trabalho que o município vai tomar. Então eu acho o seguinte, a minha intenção é sempre buscar a harmonia entre os poderes. E para mim, o diálogo sempre é o melhor caminho. E por mais divergência que possa existir, eu acredito que com pessoas inteligentes, com pessoas responsáveis e principalmente que gostem de Ponte Nova, sempre vai haver um ponto em comum que a gente vai conseguir atingir em prol da melhoria da cidade, em prol da melhoria da população. Bom, esse é o vídeo que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Em outros momentos nós vamos estar falando de outros vídeos, falando de outros assuntos. E é muito importante a gente estar podendo falar, estar podendo chegar até vocês através desses vídeos, para começar a explicar realmente o que cada um pensa, né? E vocês terem a convicção, né, a tranquilidade de poder escolher futuramente aquele candidato que realmente mais vai atender a sua necessidade, a necessidade da cidade e a necessidade do bem comum, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.